Os empresários, eles não entendem o funcionamento dos bancos. Como o banco toma a decisão, como funciona um comitê de crédito, quais são as variáveis que levam os bancos a emprestarem, a negarem, a aprovarem uma rolagem de dívida. Eu converso agora com Fernando Blanco, fundador do Instituto do Crédito, que vem observando nos últimos anos uma grande dificuldade de empresários brasileiros no diálogo com as instituições financeiras na tomada do crédito. Como é isso? Veja bem, a oferta de crédito aumentou brutalmente no Brasil nos últimos 15 anos. Veio a crise, e com a crise você tem uma certeza, que é pagar juros e pagar o empréstimo de volta, e tem uma suposição, que é você vai faturar para isso? Você vai gerar caixa para isso? O que acontece é que as empresas foram pegas totalmente despreparadas para esse momento. Aliás, os bancos também. Foi uma virada macroeconômica brutal, que impactou empresas de todos os setores, alguns setores mais especificamente, como o setor do óleo e gás, por conta da situação da Petrobras e da queda do preço do barril de petróleo. Alguns setores também, como o automobilístico, caiu brutalmente o volume de vendas. E, naturalmente, o mercado financeiro, quando identifica uma situação dessa e que as empresas terão dificuldade para pagar os empréstimos de novo, ele freia. E as empresas que não têm um bom gerenciamento financeiro do seu fluxo de caixa se viram em situação bastante delicada. E aí você começa a ter o quê? A necessidade de renegociar as dívidas. E aí vem um grande problema. Os empresários, eles não entendem o funcionamento dos bancos. Como o banco toma a decisão, como funciona um comitê de crédito, quais são as variáveis que levam os bancos a emprestarem, a negarem, a aprovarem uma rolagem de dívida. Então, eu chamo isso de uma assimetria de conhecimento entre as partes. É um negócio muito novo no Brasil. Empréstimo em massa para as empresas e também para as pessoas físicas, mas na empresa, no crédito empresarial, você tem muito mais discussão, você tem muito mais negociação. Isso tudo é muito novo no Brasil e a gente está vivendo a primeira grande dor, vamos chamar assim, dessa relação. Então, vamos ensinar? Vamos ensinar, temos bastante coisa para falar. Qual o primeiro passo? Conheça-te a ti mesmo. O empresário, muitas vezes, na frente do banco, eu durante muitos anos estive do outro lado da mesa e via como os empresários se atrapalhavam para explicar o próprio negócio, para explicar como ele vai pagar o seu endividamento no futuro, para explicar a própria estratégia. Então, assim, o fluxo de caixa, que é a alma de qualquer empresa, e é o que o banco olha, o empresário não projeta ela, ele não tem uma noção bastante clara, sequer do nível de endividamento que ele vai ter daqui a 6 meses, que é função do fluxo de caixa. Ele não tem uma estratégia mínima de relacionamento com os bancos. E aí isso eu digo por quê? Ele se preocupa primariamente com o seu produto ou serviço e com a venda do produto e serviço. A gestão financeira é um negócio que definitivamente é a segunda, terceira prioridade dele. Se relacionar com o banco, então, essa é realmente a última, porque nenhum empresário do mundo que eu conheça tem prazer em falar com o banco. Infelizmente, e eu sempre digo, assim como não adianta botar um camelo para tomar conta das galinhas, porque camelo não entende de galinha, então é melhor botar a raposa honesta. Você precisa entender do teu interlocutor, senão você não vai saber dialogar com ele. Essa é uma coisa muito importante. A segunda coisa muito importante para o empresário é que ele deveria conhecer muito bem os produtos do mercado financeiro, dos principais bancos, se não de todos os bancos, afinal hoje nós temos muito poucos bancos. E o empresário não conhece, não se preocupa em conhecer. Isso é uma coisa muito importante. Em seguida, ele deveria ter uma estratégia de relacionamento bancário. Ele deveria entender que daqui a um determinado período ele vai precisar de um tal volume, ele precisa abordar os seguintes bancos, ele precisa melhorar o volume com o banco X, ele precisa diminuir as garantias com o banco Y, ele precisa ter uma estratégia para isso. O quarto passo, ele precisa ter um projeto de comunicação.
Ele precisa apresentar os seus números corretamente, ele precisa apresentar a sua estratégia corretamente, ele precisa visitar os bancos ou ser visitado pelos bancos, ele precisa saber o que ele precisa falar para os bancos para ajudar os bancos a o ajudarem. E nada disso acontece. O próximo passo é realmente fechar negócios, e aí ele precisa saber negociar. Existe técnica para negociar. Ele entende muito bem da negociação com os seus fornecedores, ele entende muito bem da negociação com os seus clientes. Ele não entende nada da negociação com o banco, que é um bicho diferente. E, por fim, ele deveria saber monitorar esse relacionamento. Já tomou crédito, já está tudo resolvido? Como a gente monitora o relacionamento com os bancos? Datas de vencimento, se estão pagando juros acordados, se os bancos estão prestando um serviço de acordo, se ele precisa partir para novos bancos, se ele precisa recolher o relacionamento com um determinado banco. Isso é uma sequência que, inclusive, virou um livro que eu escrevi. Nada disso é por acaso que eu estou falando. Isso precisa investir tempo, precisa ter um profissional na área financeira focado nisso e treinado, e isso infelizmente a gente não vê no Brasil. E quando o empresário não tem condições de ter esse tipo de consultoria, de pagar, como ele pode buscar informações além do livro? Como ele pode se capacitar para isso? Olha, existem os consultores que tem no mercado, mas ninguém faz isso de graça, infelizmente. Eu acho o seguinte, o empresário ele é inteligente, o empresário brasileiro é competente no seu negócio. Ele só precisa desviar um pouco e dar um pouco de atenção para o gerenciamento financeiro, e quando eu falo gerenciamento financeiro é sempre assim, o mantra é projeção de fluxo de caixa. Ele precisa ter uma projeção de fluxo de caixa muito precisa. Ele precisa saber o fluxo sanguíneo da empresa dele para os próximos 6, 12 meses. E ele precisa saber transmitir isso para o mercado financeiro. Mas ele precisa parar para pensar nesse assunto. Não é difícil, mas se você não para pensar, se você não desenvolve uma metodologia, que tipo de informação eu vou passar, ele nunca vai fazer direito. Tudo gira em torno de falta de planejamento, é isso? Eu ouço de outras fontes também críticas à capacidade do brasileiro, do empresário, em fazer um planejamento. Você concorda com isso? Eu concordo, porque planejamento, por definição, é um processo analítico e brasileiro, em geral, não é analítico. Nós deixamos a coisa do jeitinho brasileiro, a coisa de deixar tudo para a última hora. O Natal cai obrigatoriamente todo ano em 25 de dezembro, as pessoas deixam para fazer as compras no dia 23 de dezembro. Transfere isso agora para dentro de uma empresa. É a mesma coisa. Você, para fazer um orçamento bem feito, para fazer um planejamento financeiro bem feito, o planejamento da sua ação com os bancos bem feita, você precisa parar. Precisa espalhar número na mesa, precisa traçar cenários, precisa avaliar uma série de coisas. Isso toma tempo. E, mais importante, você precisa virar aqui um seletor do canal de venda, agora para tudo e vamos planejar. Não é da nossa natureza, na natureza vamos chamar do DNA brasileiro, mas sempre existem algumas pessoas que são especializadas nisso. E o que o empresário tem que fazer? Tem que contratar gente que seja bem diferente dele, alguém que seja complementar a ele. É o cara que vai ser mais chatinho, que vai ficar atrás de uma mesa, bastante analítico, fazendo muita conta, mostrando para ele cenários, mostrando para ele perspectivas. E se ele for esperto, ele vai ouvir essa pessoa que é diferente dele. Ele tem que pagar alguém, não que o confronte, mas que mostre a ele um lado que ele não está acostumado a parar para ver. Porque isso é uma coisa importante também de salientar, que parte do problema que a gente vê hoje com crédito no Brasil, com as empresas, é que se o empresário brasileiro fosse um carro, fazendo uma analogia, seria um carro que só tem acelerador. Você nunca, numa entrevista de crédito que a gente faz, uma reunião com o banco, não existe o pressuposto de que algo possa estar errado. É tudo contando que vai dar tudo certo. O brasileiro é um otimista inverterado. Só que o crédito no Brasil é muito caro e as vendas flutuam. E nunca se prevê que ela pode ter uma queda de vendas por qualquer motivo.
Os bancos brasileiros, os poucos bancos varejistas do nosso sistema, eles estão preparados para esse diálogo com o empresário? Cada vez mais, isso é um fato. Eu tenho mais de 30 anos de mercado e é impressionante como mudou, como aumentou a qualidade técnica dos gerentes comerciais dos bancos. Antigamente o gerente do banco ia para falar de futebol, tomar café, papo furado. É verdade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, como ninguém tem mais tempo para nada, e as metas dos gerentes comerciais dos bancos também são altíssimas, eles vão lá para falar de negócio, explicam muito melhor como funcionam os produtos do banco. Eu diria que se a gente botasse bancos e empresários numa mesma base há 20 anos atrás, o amadurecimento dos bancos foi muito maior do que o amadurecimento das empresas nessa relação. Agora, que ninguém se iluda, o banco é um parceiro de negócio que quer fazer o melhor negócio para si. Então, essa coisa de parceria é médio, porque o melhor negócio para o cliente nunca vai ser o melhor negócio para o banco. Não adianta ficar com hipocrisia. Qualquer atividade comercial é assim, alguém vai tentar vender pelo maior preço possível que o outro esteja disposto a pagar. Cabe ao cliente saber barganhar, armar uma competição para poder jogar um preço contra o outro, e não se faz isso. Bancos médios ou bancos de pequeno porte podem ser uma alternativa? Sim, lógico, mas eles se tornaram uma alternativa muito marginal na medida que a concentração bancária e o desaparecimento de alguns bancos médios e pequenos tornou esses bancos com uma relevância muito pequena em relação ao todo do sistema financeiro. Por outro lado, as antigas factorings que se tornaram FDICs, né, os fundos de investimento em direitos creditórios, vêm ocupando um espaço importante. Eles vêm crescendo, eles estão com mais governança, estão captando mais recursos, e eles vêm ocupando um espaço importante que o mercado financeiro excessivamente conservador, nesse momento de crise, estão deixando um espaço importante para os fundos suprirem liquidez para as empresas. Fernando Blanco, muito obrigada por mais essa entrevista aqui para a gente na Ducascop TV. Foi um prazer. Luciene Miranda para a Ducascop TV.